Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Hora de Investir. Desta vez vamos conversar sobre algo que deve constar na vida de todo o investidor, que é um conhecimento mínimo sobre juros compostos. E os juros compostos, como já disse, alguém muito mais sábio do que eu, é talvez a maior invenção da humanidade, porque ele pode mudar a sua vida para o bem ou para o mal. Por que para o mal? Porque se você contrair um empréstimo com juros muito elevados, você provavelmente não vai ter condições de pagá-lo. Da mesma forma, se você acreditar no poder desses juros, que atuando sucessivamente sobre o montante capitalizado no período anterior, vai criando a famosa bola de neve. Bola de neve que vai ser tão mais forte, tão maior, quanto mais tempo você tiver ao seu lado, fazendo com que o juros sobre juros se multiplique e muito. Então, dessa simples constatação, a gente pode dizer que se você vai começar a investir, ou pretende começar a investir, comece logo. Faça o tempo jogar a seu favor, não contra você. É claro que você pode começar a investir com qualquer idade. Hoje eu tenho 59 anos e eu digo para você, comece hoje se você é mais velho do que eu. O importante é que você o faça com inteligência, com sobriedade e pensando sempre naquele tripé sobre o qual nós já conversamos em vídeos anteriores. E por falar em vídeos anteriores, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, ainda não se inscreveu, eu peço realmente que considere a possibilidade de fazê-lo e que nos acompanhe nesse vídeo até o seu final, pois é através da sua inscrição, do seu engajamento, do seu comentário, do seu like, naquela batida no sininho que faz toda a diferença, porque aí você passa a receber a notificação dos nossos futuros vídeos, que você vai ajudar muito o canal. A gente não cobra nada para estar aqui, pelo contrário, fazemos esse serviço que a gente considera de utilidade de graça. E o nosso pagamento pode ser apenas o seu like. Então, seguindo aqui com o vídeo, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que é esses juros compostos e como você pode ajudar a si próprio, fazendo com que ele flua a seu favor. Então, a primeira coisa, já falamos, é começar o quanto antes. E a segunda coisa é escolher bons ativos. E essa escolha deve sempre passar por uma análise que olhe os 3 pilares sobre os quais os investimentos se sustentam, que são a segurança, a liquidez e a rentabilidade. É impossível você obter os 3. Normalmente você consegue, desses 3, 2, ficando o terceiro em um grau um pouco menor. Então, se você tem liquidez e segurança, provavelmente você não vai ter rentabilidade. Da mesma forma, se você quer liquidez e rentabilidade, provavelmente você não vai ter segurança. E dessa forma, a escolha dos ativos sempre deve corresponder ao seu perfil de investidor. É claro que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, a finalidade dele é apenas educacional, mas você ter ativos que combinem com o seu perfil é essencial para que você se sinta à vontade com a sua carteira. Se você busca muita rentabilidade, se você busca ativos que tenham grande capacidade de evolução no futuro, provavelmente seu perfil um pouco mais arrojado. Mas normalmente as pessoas arrojadas, ou elas se acham como tal, até haver uma grande queda na sua carteira. Você realmente suportaria uma queda de 20%, 30%, 40% dos seus ativos? Para a gente dar um exemplo aqui, imagina que a gente passe por uma crise e aí você tem um patrimônio de R$1 milhão investidos. E aí tudo isso em renda variável e a bolsa cai, os fundos imobiliários caem, o Bitcoin cai, tudo cai de forma que o seu 1 milhão se torna de um dia para o outro
500 mil reais, né? Uma queda de 50%. E aí agora basta 50% de recuperação e está tudo certo. Não. Quando um ativo, né, ou quando uma cesta de ativos cai 50%, são necessários 100% de valorização para que ela retorne ao seu estado anterior. Então, isso é uma coisa que pode demorar, às vezes, anos para que aconteça. É por isso que uma cesta de ativos, uma carteira, ela deve levar em conta essas características de proteção, de segurança, de rentabilidade, de liquidez, para que essa carteira funcione para cada um de vocês. Então, dito isso, escolhidos os ativos, a regularidade dos aportes é essencial. A gente nunca deve tentar mirar o momento do mercado, porque dificilmente a gente vai conseguir atingir. Eu digo que um bom exemplo para isso tudo aí é os prognósticos do começo do ano, né, lá feitos no comecinho de janeiro, para o dólar no final do ano. Normalmente ninguém acerta. E olha que a gente está falando de pessoas com extrema capacidade e vivência de mercado, mas o que a gente mais vê são erros absurdamente grandes, né? Então, é difícil de acertar o tempo do mercado, a gente não tem nenhuma capacidade de influir nos destinos desse mercado, então é importante que a gente faça da regularidade dos aportes, da frequência constante, nossa aliada, porque aí a gente obtém o tal do DCA, o Dollar Cost Average, que nada mais é você ter um custo em dólar, né, médio, de ativos que sejam assim precificados, ou então o custo em real médio. Porque você vai aí fazendo os aportes, pegando os sucessivos momentos de alta e de baixa, né, considerando sempre aquela característica que os investimentos têm de buscar a média no longo prazo. Essa média, claro, ela pode ser crescente, né, podemos ter uma tendência continuada aí de alta, dependendo do ativo, mesmo de baixa, né, dependendo do momento, porém, através desses sucessivos aportes, né, dessas sucessivas movimentações em favor da sua carteira, com essa frequência que pode ser semanal, mensal, né, bimensal, conforme a sua disponibilidade de caixa, você vai conseguir obter rendimentos cada vez mais robustos. Importante nessa história toda constitua a sua reserva de emergência. Antes de qualquer coisa, nós já fizemos um vídeo sobre isso, voltaremos outras vezes, porque ter uma reserva de emergência é o porto seguro de todo investidor. Somente com uma reserva de emergência robusta, que realmente faça frente às necessidades da família desse investidor, num período relativamente tranquilo, né, em termos de meses, que possibilite, né, a retomada da normalidade financeira na vida dessa família, é que você vai poder fazer investimentos que capturem com mais propriedade os grandes ciclos do mercado. O mercado vive de ciclos, ciclos econômicos, ciclos de commodities, ciclos industriais. São ciclos que ocorrem sucessivamente e permanentemente e que fazem você, investidor, que entende desses momentos, poder selecionar ativos que estejam em bons momentos de compra. Nós não somos aqui grandes fãs de análise técnica, mas algumas ferramentas de análise técnica às vezes são interessantes para que você entenda esses ciclos e esses momentos. Então, hoje no Brasil, nós temos juros muito altos, né? Eu gravo esse vídeo no dia 8 de fevereiro de 2026, a Selic está em 15% ao ano, mas há uma perspectiva de queda desses juros nos próximos meses. É claro que fatores da macroeconomia vão influenciar muito esse movimento, essa direção e essa velocidade da queda. Mas, caso essa queda também seja observada nos juros de longo prazo, hoje os investidores, os tomadores
de empréstimo do governo brasileiro. Os compradores dos títulos brasileiros de longo prazo demandam IPCA mais 7, chegou a quase IPCA mais 8. Já conversamos sobre a marcação ao mercado, como isso pode favorecer algumas teses de investimento. Nós, na nossa carteira, temos ETF de renda fixa e um título do Tesouro em específico, que é uma NTNB da série de 2065, no Tesouro Renda Mais, aposentadoria, renda extra, né? Mas não que a gente pense em se aposentar daqui a 40 anos, né? Mas porque esse título, por ser muito longo, ele sofre bastante com a marcação ao mercado. Isso pode ser bom ou ruim a depender do momento que a gente conversa. Porém, a gente tem uma expectativa positiva em relação à estabilidade, à prudência fiscal nos próximos anos. E caso isso aconteça, a gente espera que essas taxas venham a cair. E, em caindo, teremos uma grande valorização da nossa carteira no que tange a esse ativo em especial. Pois então, essa conversa está chegando ao fim. Você que nos acompanhou, que chegou até essa parte aqui do vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Esse tipo de apoio é fundamental para que o canal continue a crescer. Chegamos hoje a mais de 300 inscritos e a gente quer que esse número cada vez seja maior, que reflita, que nos inspire a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, até o próximo vídeo.